Pouca gente fala sobre o que realmente é ser filho de pastor. Se você acha que ser filho de pastor é fácil, então assiste esse vídeo. Olá, gente, eu me chamo Elisnay Lopes, pra quem não me conhece, tenho 21 anos, sou cristã e filha de pastora. Bom, gente, o assunto que a gente vai falar nesse vídeo hoje é sobre o que realmente é ser filho de pastor, porque poucas pessoas falam disso e eu quero deixar bem claro aqui desde o começo que nem todos passam por isso, nem todos filhos de pastor, então isso não é algo, não tô generalizando aqui, entendeu? Se você é filho de pastor e não passou por nenhuma dessas experiências, você tem que agradecer a Deus todo dia, porque é um privilégio. Mas, infelizmente, algumas pessoas passam por algumas situações por serem filhos de pastores e sempre é algo fácil. Na verdade, é algo bem difícil de carregar. Porque, na verdade, é um fardo que as pessoas te dão desde quando você se torna filho de pastor. A primeira coisa que acontece é você não ter um nome próprio, porque você vira o filho do pastor, a filha do pastor. Por mais que tenha algumas pessoas que respeitem você, chamam você pelo nome, mas sempre tem um ou outro que vem com aquela brincadeirinha: ah, você não é filho de pastor? Você é filho de pastor, toma cuidado. Ei, filho do pastor. Bom, gente, e ser filho de pastor nem sempre é um privilégio. Pra falar a verdade, é algo gratificante, é lindo, mas é algo pesado de carregar. É um fardo muito pesado. O que é pior de ser filho de pastor, porque você cresce achando que você tem que ter algo, você tem que ser perfeito, e ninguém é. Ser filho de pastor não te faz perfeito, te faz ser humano. Você sofre como todos os outros, você fica alegre como todos os outros, você tem desejos como todos os outros, e algumas pessoas não aceitam isso. E é difícil colocar na cabeça de algumas pessoas que filhos de pastores são seres humanos como todos os outros. Que a gente tem desejo, que a gente tem vontades, que a gente tem nossas escolhas. E falando em escolha, é o primeiro tópico que eu quero falar. Às vezes, filhos de pastores não têm muita escolha. E não é que a gente não possa escolher. Na verdade, é porque as pessoas impõem que você tem que ser aquilo que elas estão falando por ser filho de pastor. Sabe aquele ditado, filhinho de peixinho, peixinho é? O filho de pastor é quase isso. Se você é filho de pastor, você tem que ser pastor. Se você é filho de pastor, você tem que ser crente. Se você é filho de pastor, você tem que dar exemplo. Bom, gente, e por muito tempo eu vivi com uma cobrança muito grande de mim, porque eu não sabia realmente quem eu era. Não que eu não vivi a minha vida, não que eu não tive infância, não que eu não brinquei, mas alguns pensamentos vinham na minha cabeça e ficava com uma confusão. E eu não sabia o que era. Quando a gente coloca as ideias para funcionar, quando a gente coloca as coisas que podem acarretar naquilo, a gente consegue se curar muito mais fácil, porque a gente começa a se entender. Não tem como a gente se curar se a gente não se entende. Pra falar a verdade pra vocês, tinha muita coisa em mim mesmo que eu não entendia. Eu agia e não sabia de onde aquilo vinha. Então eu tive que me aprofundar mais um pouco nesse assunto pra saber de onde vinha tudo isso, o que aconteceu pra eu ser assim, sabe? Bom, ser filho de pastor geralmente é comparado a estar em uma caixinha de vidro. Por quê? Porque uma caixinha é pequena, a gente fica meio sufocado e o vidro representa a sua visibilidade. Tudo que você faz está sendo visto. A cobrança de que tudo que você fazer tem alguém olhando, tem alguém te julgando. E é horrível, é assim, horrível. Se você estivesse num lugar transparente, sua vida tem que ser algo transparente o tempo todo. E eu não estou dizendo que a vida da gente tem que ser algo oculto, não. Mas a gente não é obrigado a falar tudo o que a gente tem que fazer, todas as nossas vontades para todo mundo. A gente não tem que estar se moldando o tempo todo para agradar as pessoas. E é isso que eu sofria. Se eu fosse falar algo, eu não podia falar porque eu sou filha de pastora, eu não posso falar algo. Na minha infância, quando eu passei da adolescência, da pré-adolescência para a adolescência ou da juventude, a gente começa a falar umas gírias, né? Então eu ia falar algumas gírias, tipo, mano, véi, e nossa, isso para algumas pessoas era um terror. Eles se incomodavam com o que eu falava. É incrível como que as pessoas se incomodam com o que o outro tá falando. E os filhos de pastor carrega expectativa de perfeição, falta de privacidade, mudança de vida e cobranças. Uma das coisas que mais acontece geralmente com filho de pastor. Eu vou contar uma experiência minha que depois que eu estudei, depois que eu busquei saber, eu me entendi mais do porquê que acontecia isso comigo. A minha mãe passou para ser pastora, junto com meu padrasto, eu tinha 10 anos de idade. E a gente teve que mudar de cidade, por quê? Meu padrasto e minha mãe, eu não sei se vocês sabem, quando a pessoa muda para outro lugar, eles, tipo, o pastor, eu não sei como é que funciona, o pastor chama para outra cidade e as pessoas vão, entendeu? Eles vão para lá. Então, eu com 10 anos de idade tive que mudar da minha cidade sem querer mudar para um lugar novo. É claro que no começo, nossa, eu achei uau, eu vou mudar para um lugar novo, ser tudo de bom. Mas a realidade foi outra.
e meio que eu tive que mudar de vida. Quando eu mudei pra cá, teve uma cobrança muito grande, porque do nada eu ter que mudar o jeito de falar, o jeito de me vestir. Eu reclamava de tudo, sendo que eu não saía pra lugar nenhum. Eu comecei a sair de casa após os 17 anos de idade, que foi quando eu comecei a namorar com meu marido hoje, que é meu marido hoje. Comecei a namorar com ele, então foi aí que eu comecei a sair, conhecer mais a vida. Foi quando eu saí, aí eu fui curtir, fui em festa, bebi. E isso é uma coisa que a gente já vai passar pro próximo tópico. Geralmente, a consequência de ser filho de pastor, geralmente, não sempre, mas alguns filhos de pastores se afastam da igreja. Hoje eu falando isso, eu sei que parece absurdo, mas pra mim todo crente era falso. Pra mim todo crente fingiu que não era ser. Então eu associei a crença, o cristianismo a isso. E não é, gente, não é. Hoje eu vejo que é totalmente diferente. Várias pessoas aceitam a Jesus e são transformadas. São pessoas que vivem uma vida clara, realmente uma vida cristã, verdadeira. É tanto que na minha escola, as pessoas veio descobrir que eu era filha de pastora. Eu acho que já estavam uns 3 anos na escola, eu acho. Acho que já estavam uns 3 anos na escola já. Porque eu escondia. Eu tinha vergonha de falar que eu era filha de pastora. Por quê? Não era vergonha do porque meu padrasto e minha mãe era pastora. Muita gente não sabe disso, mas alguns filhos de pastor sofrem bullying na escola. E a escola era um dos únicos lugares que eu podia ser mais eu mesma. Imagina na mente de uma adolescente de 12 anos, tendo que lidar com isso tudo. Com essas dúvidas de, nossa, eu tenho que ser perfeita, mas eu não consigo ser perfeita. Porque ninguém é. Nem os próprios pastores são. A cobrança de desempenho. Devido a gente ser filho de pastor, muitas pessoas acham que a gente deve ser líder de jovens, que a gente deve ser músico, baterista, obreiro, qualquer coisa na igreja só porque a gente é filho de pastor. A gente tem que ser. O que algumas pessoas não entendem é que não é que, você deveria ser, você tem que ser. Você tem que ir pros cultos, você não pode estar faltando culto não, você é filho de pastora. Então até lembrar dessas frases irrita a gente. E várias vezes passou dúvidas também da crença dos meus pais. De tipo assim, nossa, será que Deus é tão assim? Passava várias dúvidas, eu me sentia mal, muito mal, porque eu não queria ser crente. E ao mesmo tempo eu tinha medo de ir pro inferno. E eu pensava que ser crente era uma tortura. E que, nossa, ser crente é viver preso, sendo que você não quer ser. Então pra mim, até esse ponto da minha vida, ser crente era isso. O que passava muito pela minha cabeça é, nossa, a igreja diz para amar os outros como ama a si mesmo, e as pessoas não me amam, elas me tratam como um objeto, como um troféu. Eu tenho que ser algo que elas querem que eu seja. Elas não querem nem saber o que eu sinto de verdade, elas nem sabem quem eu sou de verdade. Então era isso que passava pela minha cabeça. As pessoas cobram tanto da gente que a gente passa a se cobrar também. Então, quando a gente erra, a gente se sente a pior pessoa do mundo. A gente não pode errar, a gente tem que ser perfeito. Então, ser filho de pastor não te faz perfeito. Na verdade, a gente é frágil. A gente precisa de ajuda. Tem muitas pessoas que acham que ser filho de pastor é ser forte o tempo todinho. Aí eles não veem a fraqueza da gente. Acham que a gente tem que ser forte o tempo todo, que a gente tem que aguentar todo tipo de brincadeira, que a gente tem que aguentar todo tipo de pressão. Tá, mas como se curar disso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar a Deus como Ele verdadeiramente é. Infelizmente, de tantas pessoas falar as coisas, de tanta gente ter tantas coisas na mente, tanta pressão, a gente não procura a saber quem realmente é Deus na nossa vida. O que realmente Ele quer pra nós. Qual é o nosso propósito de vida. Então a gente tende a se afastar das coisas de Deus. Então a primeira coisa a fazer é conversar com Deus. Buscar saber quem realmente é esse Deus que esse povo serve. Que esse povo que te cobra tanto está servindo. Porque não dá pra você servir a Deus, você aceitar Jesus sem conhecer Ele. Porque depois que eu passei a conhecer Jesus verdadeiramente, eu entendi que Ele não é nenhum ser tóxico que não ama a gente, que se a gente não fazer a vontade dele, Ele vai nos odiar pro resto da vida. Não. Jesus, Ele é amor, Ele é carinho, Ele é afeto, Ele é entendimento, Ele te entende, Ele sabe o que se passa no seu coração. Então, é muito bom a gente conhecer a Deus, conhecer a Jesus como verdadeiramente Ele é. Nosso amigo, nosso companheiro, tudo pra nós, nosso fôlego de vida. Outro passo também é começar a se conhecer, buscar se conhecer. E o terceiro e último passo é você procurar ver o lado bom. Ao contrário de que algumas pessoas pensam, tem lado bom, viu? Você cresce conhecendo a fé, conhecendo as lições bíblicas. Claro que não é fácil, gente. É muito difícil. Muito difícil mesmo lidar com tudo isso.
é uma pressão, é uma cobrança. Você passa a se cobrar, você passa a se odiar. Você começa a pensar que você sempre está errado em tudo que você faz. É muito difícil. Mas procure ver o lado bom disso. Você é muito mais forte do que você imagina. O lado bom também é que você faz algumas amizades. Que por mais que esteja algumas pessoas sem noção, sempre vai ter pessoas maravilhosas no meio. Teve muitas pessoas que eu amei conhecer, que eu amo conhecer. E eu só conheci porque eu sou filha de pastora. No meio dessas pessoas sempre tem umas pessoas que aceitam você, que amam você como você é, que não te cobram, que não te julgam. Sempre tem, gente. É claro que foi poucas no meio de muitas sem noção, mas... Então é isso, gente. Se vocês gostou desse tipo de vídeo, já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like. Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus e tchau!